todos esses méritos que existem da gente se refugiar em Buda, Dharma e Sangha. De fazer essa comunhão espiritual com os Budas, onde a lei e o Dharma é o nosso grande mestre. E por entender o Dharma e ser capaz de vivenciar na vida diária, nós acessamos aos níveis de sabedoria perfeita. O Saddharma Pundarika Sutra diz o seguinte, é o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Aqueles que cometeram muitos atos errôneos, devido à retribuição kármica, são incapazes de ouvir nem mesmo o nome dos 3 tesouros por kalpas incontáveis. Quer dizer, por muito tempo ficam perdidos, né? E o Saddharma Pundarika Sutra explica o propósito dos vários Budas terem surgido neste mundo. Alguns dizem que para ser o grande rei, o grande mestre de todos os vários sutras, é que Buda Shakyamuni ensinou. Comparado com este sutra, todos os outros sutras são apenas seus servos, seus parentes, porque apenas ele, Shakyamuni Buda, explica corretamente a verdade. Os outros sutras, por outro lado, incluem ensinamentos provisórios e não exprimem a sua verdade, a sua intenção real. É um erro usar os ensinamentos de outros sutras como base para determinar a validade daqueles contidos no Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Porque sem o poder mérito do Sutra de Lótus, os outros não teriam nenhum valor. Todos os outros sutras encontram sua origem neste sutra. Como a frase desse próprio sutra mostra. O mérito, o valor dos 3 tesouros é incomensurável. Você veja, Dogen Zenji Sama estudou em Ryazan, que é chamada Montanha Mãe, onde vários mestres estudaram, né? Nichiren Daishonin também estudou lá. Os fundadores da Terra Pura, da verdadeira Terra Pura, todas as grandes escolas budistas japonesas, os mestres estudaram lá. E nesse tempo que a gente sempre que vai ao Japão visita, que é uma joia, no meio da montanha, um lugar maravilhoso, as pessoas praticavam zazen, faziam Nembutsu, quer dizer, Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, Namu Amida, invocação do Buda Amitabha, ao Buda da luz infinita, que se você em pura fé disser Namu Amida Butsu, todas as suas preocupações e dificuldades são liberadas e você encontra o caminho da salvação, do bem-estar, da completude, onde nada falta. Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. Faziam zazen, recitavam, e também liam e estudavam o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Foi só depois que Nichiren Daishonin, tentando fazer com que as pessoas entendessem o Sutra de Lótus, estudassem e praticassem, havia muitas pessoas analfabetas que eram incapazes de ler. Ele dizia, o Sutra é tão poderoso, é tão sagrado e forte, que mesmo que você não consiga lê-lo inteiro, se você disser o nome do Sutra, você já está abençoado. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. E tudo aquilo que é nefasto se afasta. E o que é benéfico se aproxima. São aspectos de fé, de profunda fé. E vai dizer que todos os outros ensinamentos comparados com esse são seus servos. Esse é o rei dos reis, o Sutra do Sutra, né? Todos os outros se originam neste Sutra.
O Bhagavata, um dos epítetos de Buda, disse: há muitas pessoas que, por medo, se refugiam em deidades das montanhas, das florestas, em árvores individuais, em jardins, em templos não budistas e assim por diante. Refugiar-se em tais deidades, entretanto, não é de grande valor, porque é impossível libertar-se da dor e do sofrimento dessa forma. Todos aqueles que se refugiam em Buda, Dharma e Sangha são capazes de usar seu olho de sabedoria para compreender as 4 nobres verdades. Ou seja, eles passam a entender que, toda existência é insatisfação. Segundo, a causa da insatisfação é delusão, desejo, apego. Terceiro, nirvana é o nível da liberdade do sofrimento, da insatisfação, da delusão. A prática do caminho de 8 aspectos é o meio de obter nirvana, paz, tranquilidade, sabedoria. Logo, não há nada mais valioso do que refugiar-se nos 3 tesouros para libertar-se do sofrimento. É o meio e o caminho para fazê-lo. É interessante, né? Porque o budismo não fala, faça isso porque você tem medo de sofrer. Mas para acabar com o sofrimento é o que se faz. E diz, às vezes as pessoas, porque têm medo, vão se refugiar nisso, naquilo outro, né? Porque estão amedrontadas. Diz assim, não é por medo que a gente se refugia, é por confiança, por veneração. O Bhagavata uma vez ensinou para o fim de todos os seres, para o bem de todos os seres. Isso que foi dito acima, né? Assim nós não deveríamos agir como aqueles que em vão procuram refúgio em deidades das montanhas, fantasmas, ou adoram templos não budistas, porque é impossível obter alívio do sofrimento dessa forma. Também existem aqueles que, seguindo religiões não budistas, pensam que eles podem obter alívio do sofrimento e ter seus desejos preenchidos ao fazer tais coisas como imitar ações de uma vaca, de um veado, de um demônio malicioso, de um espírito faminto, de uma pessoa com deficiência visual, auditiva, imitando um cachorro, uma galinha, um pássaro, passando cinzas por todo o seu corpo, deixando os cabelos crescer, sacrificando animaizinhos para a divindade do tempo, depois de ter feito uma prece, adorando a divindade do fogo por 4 meses, jejuando por 7 dias, ou dedicando flores inumeráveis aos seres celestiais. A verdade, entretanto, é que tais ações não têm o menor sentido. Nenhuma pessoa sábia as praticaria, porque sabe que isto não termina com sofrimento e que não recebe nada em troca. Essas palavras deixam clara que nós não deveríamos, em nenhum sentido, nos refugiar em ensinamentos e práticas de religiões não budistas. Era o que existia na Índia naquela época, né? Então ele está se relacionando a tradições que existiam na Índia, né? O pessoal cobria seu corpo todo de cinza, a ideia dos dreads que tem agora, deixava os cabelos crescer, as unhas crescerem, né? Não cortava a unha, não cortava cabelo, se cobria de cinzas, andava só com uma tunguinha, né? E tinha as práticas, algumas que depois entraram no yoga, mas eu vou viver que nem um cachorro, que nem um boi, né? Eram coisas que se faziam naquela época, achando que com isso ia acabar com o sofrimento, ficar sem comer, ficar sem dormir, né? E é o que ele está dizendo, não é nada disso que acaba com o sofrimento, tem que ter sabedoria, gente. E quando a gente fala de Buda, Dharma e Sangha, a gente fala de um despertar para a sabedoria perfeita.
e viver em harmonia com todos os seres, com toda a vida da Terra. Mesmo que alguma prática não tenha sido listada aqui agora, se assimilar a esse princípio de adorar deidades, de árvores, de templos não budistas, nós não devemos nos refugiar nelas. Considerem quão difícil é ter nascido um ser humano, muito mais ainda ter entrado em contato com o budismo. Seria uma tragédia se, devido a nossos pontos de vista errôneos, nós fôssemos desperdiçar a nossa vida adorando fantasmas, sujeitos a transmigrações eternas. Vamos rapidamente nos refugiar em Buda, Dharma e Sangha, procurando não apenas alívio do sofrimento, mas a completa iluminação, o completo despertar. Há um sutra que diz o seguinte: mesmo que sejamos capazes de liderar todos os seres dos 4 continentes e dos 6 céus inferiores ao estado de Arhat, não se igualaria ao mérito de alguém que, tendo conduzido uma só pessoa a se refugiar nos 3 tesouros, em Buda, Dharma, Sangha. Existem, segundo as tradições budistas antigas, que vêm da Índia, 4 continentes. Um chama Purvavideha, outro chama Aparagodania, outro chama Jambudvipa e outro Uttarakuru. E os ensinamentos dos 3 veículos não alcançaram esse 4º continente chamado Uttarakuru, onde é muito difícil levar os seus habitantes a um estado de sabedoria, de compreensão, de Arhat. E mesmo que nós conseguíssemos fazê-lo, não se igualaria ao mérito de nós termos conduzido uma única pessoa que fosse a se refugiar nos 3 tesouros. É raríssimo para alguém dos níveis inferiores obter a iluminação e despertar. Mas se nós fôssemos capazes de levar alguém ao estado de Arhat, não se igualaria ao profundo mérito de fazer que uma única pessoa se refugiasse em Buda, Dharma, Sangha. É um outro sutra que diz o seguinte: um ser celestial vivendo no céu Trayastrinsa viu as 5 marcas de decadência aparecendo em seu corpo e percebeu que logo iria morrer e provavelmente teria renascer como um animal selvagem. De face a essa perspectiva, ficou muito triste, sem saber o que fazer. Ouvindo suas lamentações, o rei Sakrendra disse a ele: você deve se refugiar nos 3 tesouros. Esse ser celestial seguiu a sugestão e, como resultado, foi capaz de evitar renascer como um ser selvagem. E Shakyamuni Buda escreveu um poema sobre isso. Aqueles que se refugiam em Buda não caem nos 3 mundos de sofrimento, extinguem delusão, renascem nos mundos celestiais e humano e finalmente entram nirvana. Esse é o poema de Buda. E como resultado de ter se refugiado nos 3 tesouros, o ser celestial renasceu como filho de um homem rico e foi capaz de entrar para a vida monástica e finalmente se tornou um ser desperto. O mérito de se refugiar nos 3 tesouros é incomensurável, além de todos os conceitos. E ele vai continuar, e eu vou deixar por aqui para a próxima semana. Ele dizendo todos esses méritos que existem
da gente se refugiar em Buda, Dharma e Sangha. De fazer essa comunhão espiritual com os Budas, onde a lei e o Dharma é o nosso grande mestre. E por entender o Dharma e ser capaz de vivenciar na vida diária, nós acessamos aos níveis de sabedoria perfeita. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho do despertar, o caminho iluminado, o caminho de Buda. Que assim seja. Nós estamos agora encerrando a nossa leitura desse texto e a nossa prática de meditação presencial aqui no templo, que ela é aberta apenas para aqueles que são membros afiliados a essa comunidade. E no momento de encerramento, tem um toque de tambores, de sinos, porque nós estaríamos numa montanha muito grande, para que todos que estão na montanha entendessem que é hora de encerrar as atividades, de dormir, para ter um bom despertar. Mas mesmo dormir é um momento para despertar. Há um poema que vai ser lido, eu quero que vocês ouçam com atenção. Vida e morte é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai, passa, e a oportunidade se perde. Eis o momento agora para você despertar. Não desperdice a sua vida. Dormindo, acordando, comendo, tomando banho, indo ao banheiro, conversando no trânsito, em casa, com dificuldades, com alegria, com fome, com excesso, tudo pode ser a manifestação do sagrado. Não desperdice a sua vida. Aprecie a sua vida. Aí faz essa sequência de toques. E as pessoas todas sabem que está na hora de terminar as atividades deste dia. É hora de nos recolhermos. E dentro dos mosteiros é o momento do nobre silêncio, que ninguém fala mais nada desde o final desse período de zazen até a manhã seguinte, depois da leitura das preces matinais. Que é para deixar nossa mente mais tranquila, né? A gente às vezes liga a televisão, fica vendo notícias, aí tem um sono agitado, né? Mas fazer um bom zazen e depois ficar em silêncio facilita um sono mais tranquilo. Esse toque de sino é o fim da atividade de hoje. Para vocês que só aparecem a segunda-feira, até a próxima semana.